Eu gosto desse lado de cá. Eu gosto. Vou dar mais um bom dia para vocês. É bom dia. Obrigada pela oportunidade de eu estar aqui na frente conversando com todos. A gente sabe como é complicado trazer uma passagem do Evangelho para conversar com vocês, porque o Evangelho é uma coisa muito de opinião, muito de entendimento pessoal. E aí eu estou trazendo o meu ponto de vista. Então eu espero que esse meu ponto de vista possa ajudá-los aí. A gente está estudando essa passagem do Evangelho hoje. E aquele momento que a gente diz que o estudo do Evangelho que a gente trata é mais para a gente palestrante, né? Para nós palestrantes do que para vocês. Então, que possa ser útil, que possa ajudar, porque no momento que eu estava lendo, que eu estava estudando essa passagem para trazer hoje para vocês, eu aprendi bastante. Faz parte do meu tratamento também, assim como faz parte do tratamento de vocês nessa manhã. Então, muito obrigada pela presença de todos. Meu nome é Leisliane, né? Como o Pedro falou, mas eu sou a tia Lelê, ou Lelê para alguns. E aí hoje eu vou estar falando dos bem-aventurados os aflitos. Está lá no capítulo 5 do Evangelho, só que particularmente eu vou estar falando do item 11. A gente, quando fala da questão do esquecimento do passado, assim como o Pedro leu o início do capítulo, fala das bem-aventuranças. E lá nas bem-aventuranças a gente encontra no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas, como ele descreveu ali no finalzinho da mensagem. É engraçado falar de bem-aventuranças e dizer dos aflitos. Porque como que eu sou bem-aventurado por estar sofrendo? Como que eu sou bem-aventurado por chorar? Por que eu vou rir quando eu chorar, depois de eu chorar? Por que eu vou ser acalentado depois de eu sofrer? É muito difícil quando a gente está passando por essa dificuldade pensar dessa forma. Mas a passagem dos bem-aventurados os aflitos vem trazer para a gente uma outra situação. Toda vez que a gente está sofrendo, toda vez que a gente está passando por uma dificuldade, de certa maneira a gente tem que pensar como a gente vai passar por ela e passar por ela sem ferir o outro. Eu estou passando dificuldades financeiras e eu vou escolher por que caminho melhorar essa minha dificuldade financeira. Eu estou passando fome e como que eu vou resolver essa minha situação? E aí sempre a gente está passando por uma dificuldade e parece que o mundo ele foi feito para o lado mais fácil, para o jeito mais rápido, para aquele jeitinho facilitado de estar passando pelas dificuldades. E é nesse momento que a gente vai ser bem-aventurado. Vou explicar para vocês. Quando eu penso em levantar da minha cama todos os dias, mesmo sofrendo, eu já estou vencendo. Eu já estou de parabéns. E eu ainda passar aquele dia, por mais que eu esteja triste, por mais que eu esteja com dificuldades, e eu conseguir terminar aquele dia para de novo voltar da minha cama, eu também venci. Eu consegui vencer aquele dia. É como se fosse um dia de cada vez. E ainda entra no Bem-aventurados porque a gente está vencendo aqui. Todos vocês que estão aqui com a gente, tem a passagem do Evangelho para ler, tem a Bíblia, tem passagens que fazem a gente estar se aprimorando, estar procurando a melhor forma de estar resolvendo as nossas situações. E dessa forma a gente está seguindo a nossa intuição. Aquela diferença do bem e do mal, aquela diferença do fazer, eu sei que é para me fazer o bom. Mas como que eu sei que é para me fazer o bom? E é justamente sobre isso que a gente vai falar. Mas antes de eu voltar aqui, eu queria falar sobre a última partezinha que o Pedro leu no Evangelho, que dizia bem assim, dos bem-aventurados que estavam sofrendo, que serão felizes, mas no finalzinho diz bem assim, ai de vós que sois ricos, porque passarão por dificuldades. Ai de vós que podem estar auxiliando, porque vocês precisarão de auxílio. E aí a gente tem sempre os dois lados no Evangelho. Quando ele fala desse momento, ai de vós, parece que é uma cobrança.
Porque existe o outro lado. E quem não passa nenhuma dificuldade? Quem consegue tudo com maior facilidade? As pessoas que estão nesse mundo, sem precisar de muitos esforços, elas também estão sendo avaliadas? Sim. Estão sendo avaliadas, gente, porque o auxílio tem que vir deles. Se nesse momento de poder auxiliar, de poder escutar, de poder conversar, ele não consegue auxiliar, então é de vós. Porque do mesmo jeito que a gente está tendo que seguir a nossa intuição para continuar no bem mesmo sofrendo, eles estão seguindo a intuição deles para fazer o bem porque tem gente sofrendo. Vocês conseguem chegar nesse pensamento? Passa para mim aí, Pedro, por favor. O foco que eu quero falar para vocês é exatamente esse assunto do esquecimento do passado. Não lá da parte dos bem-aventurados, não. Quando a gente pensa assim, seria muito mais fácil se eu soubesse o que eu fiz na vida passada. Por que eu vim? O que eu tenho que resolver? O que eu tenho que terminar? É muito complicado, eu não sei de nada. E aí, lá no Livro dos Espíritos, tem essa pergunta, 392, que pergunta justamente isso. Não seria muito mais fácil se eu lembrasse o que eu tenho que resolver? Se eu lembrasse quem são os meus desafetos? O que eu tenho que resolver com esses desafetos? E aí eu tirei só essa partezinha do Evangelho que diz bem assim: Deus o quer assim, em sua sabedoria. Que sabedoria é essa? E aí coloquei aquela imagem do véu porque é basicamente isso a encarnação. A gente encarna com um véu onde a gente não lembra das vidas anteriores. Mas sabe aquele ditado que a mãe de vocês, quando fala para vocês ir para a escola, não faltar à escola, porque ela diz assim, que conhecimento é uma coisa que ninguém vai te tirar? A encarnação é isso. É o que o Cristo faz com a gente. E a gente encarna só com o que a gente precisa, que é a nossa sabedoria. E onde que está essa sabedoria? Todas as nossas encarnações, toda a evolução que a gente faz na nossa vida, ela fica para o nosso espírito, fica no nosso íntimo. Eu encarnar numa nova vida sem lembrar do meu passado não significa que eu não tenho a intuição. É essa sabedoria. A minha intuição, o meu sexto sentido, é isso que eu estou trabalhando na minha encarnação. Porque eu já tenho uma sabedoria, eu já evoluí de alguma forma, eu já vim de outras vidas e já passei por algumas situações. E não necessariamente eu preciso lembrar quem foram as pessoas que passaram comigo. Porque eu não já aprendi, eu não já passei. E aí a gente fica pensando, se eu já aprendi, se eu já passei, será que eu estou passando de novo? Será? E aí essa intuição, gente, é a nossa sabedoria da nossa encarnação. É isso que a gente traz e é isso que o Cristo quer que a gente exerça e coloque em prática nessa encarnação. Então, todas as vezes que a gente acha que deveria fazer alguma coisa para o nosso aprimoramento, ou acha que deveria estender a mão para um colega, a gente deveria seguir essa intenção, essas coisas boas que a gente aprende. Outra coisa que eu queria falar para vocês era assim: será que tudo que a gente sabe na nossa vida, entre diferença de bom e de ruim, foi nossa mãe que ensinou a gente? Quando eu falo assim que a gente tem uma sabedoria de vidas anteriores, é nesse ponto que eu queria chegar. Tudo que a gente chegou aqui, nessa fase adulta que a gente está, todo mundo sentadinho aqui fora de mim, que é criança, mas todo mundo que está sentadinho aqui, mesmo ele, né, que já teve o seu aprendizado nessa vida e sabe a diferença, o que é bom e o que é ruim, será que só foi a mãe dele que ensinou? Da onde que veio esse aprendizado? São essas encarnações passadas, que não vai ser tirado da gente, mesmo que a gente esqueça do passado. Mas então por que a gente esquece do passado? Pode passar aí para mim, Pedro. Porque a gente pensa assim, então toda vez que eu começar uma vida, eu vou começar de novo. Vou começar do zero. Vou ter que resolver os mesmos problemas que eu não sei o que é que eu tenho que resolver aqui. Aí eu fico agindo a Deus dará.
Será que é isso? Não, né? Se a gente tem essa intuição, essa consciência, essa sabedoria que veio de vidas anteriores, quando a gente começa nessa vida, todo espírito, ele tem um caminho a trilhar. Lembra da palestra da semana passada que a gente estava falando dos pais, da criação dos seus filhos, e que cada filho é uma evolução, cada filho é um espírito diferenciado? E mesmo as crianças, mesmo o exemplo que eu estava dando do Juninho sentadinho ali, ele tem a vida dele para seguir, independente da mãe dele, independente das nossas mães. Se a gente tivesse crescido sem as nossas mães, a gente estaria aqui da mesma forma, evoluindo. Então não é do zero que a gente começa. A gente continua nas nossas encarnações com esse conhecimento das vidas passadas. E é o que basta para a gente estar sempre evoluindo e seguindo esse caminho. Passa aí para mim, Pedro. E quando eu falo para vocês do porquê que a gente esquece as vidas passadas, e isso fica muito martelando na nossa cabeça, talvez para a gente que está sentado aqui, a gente pensa assim, se eu soubesse da minha vida passada, seria tudo mais fácil, porque eu já li o Evangelho, eu já assisti um monte de palestra, eu já dou palestra, então se eu lembrasse do meu passado, eu ia lá resolver o meu problema. E aí eu já ia ganhar essa encarnação. E as pessoas que passaram as vidas passadas sendo criminosos, sendo assassinos, ou fizeram muito mal para os nossos afetos? A gente só pensa na gente, né? A gente podia lembrar da nossa encarnação. Mas e quem passou por muita dificuldade nas vidas passadas? Se a gente soubesse de todas as vidas, soubesse tudo que foi feito, como que seria a reinserção dessas pessoas na sociedade? E como que a gente não sabe que a gente seria essas pessoas na sociedade? Porque a gente sabe que hoje em dia já é muito difícil recolocar uma pessoa na sociedade. Aceitar que ela está melhorando, que ela está procurando essa melhora. Imagina nas vidas, gente. Imagina o que a gente faria com as pessoas que maltrataram muitos escravos, com as pessoas de guerra. Então é porque a gente pensa muito no nosso mundinho fechado. Mas Deus sabe o que faz. A gente não está chegando agora e refazendo e fazendo o universo e dando pitaco para a criação do mundo. Deus está lá planejando e sabe o que foi feito e sabe por que é preciso. Recolocar essas pessoas na sociedade é a maior forma de amor que Ele tem. Da gente esquecer o passado. Deixa eu pegar um pouquinho desse cara. A gente está ficando sem fôlego com a máscara. Mas olha só, quando a gente esquece do passado, todo mundo esquece do passado. Essa sociedade que a gente vive, infelizmente, se todo mundo lembrasse, talvez a gente teria cadeia até para beber. Se fosse dessa forma. Eu fico pensando, né? Isso é uma opinião minha. De saber que já foi uma pessoa tão ruim, então a gente já vai aprender desde o início. Vamos fazer aqui um conselho e decidir o que a gente vai fazer com esses criminosos que vão nascer. E eu nem falo por isso, eu falo talvez a gente nasça numa família que... Existem as pessoas que nascem numa família que toda família é muito querida, que todo mundo se dá muito bem. E aí saber quem foi os desafetos daquela família, saber que você pode resolver. Você vai ser o justiceiro. Então tudo isso atrapalharia. Se vocês pegarem o Evangelho ou o Livro dos Espíritos, tem o mesmo título, Esquecimento do Passado. No Livro dos Espíritos vai começar, eu só esqueci o número, mas o Livro dos Espíritos começa na pergunta 392, a respeito desse assunto. E aí fala exatamente isso, que se a gente tivesse essa sabedoria das vidas passadas, a gente perderia o nosso livre-arbítrio.
e seria atrapalhado por esse conhecimento. Mas se a gente só mantém a nossa intuição, a nossa sabedoria, o nosso conhecimento das vidas passadas, a gente age pela nossa intuição. É aquele negócio da gente acreditar mais na gente, da gente saber que a gente está fazendo o correto, da gente mesmo sofrendo, mesmo doendo, saber que você está dando o seu melhor. E aí tem aquela frase que diz assim, que cada um dá aquilo que tem dentro de você. Então, às vezes a gente recebe tanta maldade, mas a gente sabe que o correto é estar entregando amor. E a gente vai ser recompensado, porque são essas as bem-aventuranças. E não é porque a gente vai ser recompensado que a gente tem que fazer isso, mas porque a gente acredita na gente. E a gente acredita nessa intuição. Então, quando eu decidi falar desse assunto, gente, é para isso. É para a gente acreditar mais na gente. Para a gente acreditar mais na nossa intuição. Para a gente saber que a gente está conseguindo sim. E está dando certo. Passa aí para mim, Pedro. Passa aí, Pedro. E aí, eu falei aqui para vocês, coloquei essa imagem. Imagina só, se eu soubesse da minha vida passada, ou eu me encolheria dentro da minha vergonha, seria extremamente humilhado por algo que eu fiz, ou eu me levantaria com o meu ego e teria certeza que eu fui muito bom. E aí tudo isso atrapalha, porque ou a gente tem um ego muito grande, ou a gente não sai de dentro de casa. E aí lá no Evangelho diz assim, Deus nos deu para nos melhorarmos o que nos é necessário e nos basta. E só o que é necessário e nos basta é o conhecimento, é a sabedoria. E como que vem essa sabedoria igual na escola? Não. No mundo espiritual, é a intuição. É essa sensação de saber que a gente está fazendo certo. Pode passar aí para mim, Pedro. Ai, meu ar. E aí, gente, eu vou deixar aquela coisa que às vezes essa é a melhor vida que você está tendo. Essa é a melhor versão sua. Talvez seja a primeira vez que a gente está fazendo tudo bem. Talvez seja a primeira vez que a gente está pensando no outro antes de fazer uma atitude. Então, se a gente ficasse lembrando do passado, a gente fala, nossa, mas eu estou encarnando desde o ano 1 e essa é a minha melhor fase. E aí isso iria atrapalhar o nosso processo. Então, se a gente der o nosso melhor todos os dias, se a gente... É difícil falar dar o melhor todos os dias, né? Mas a gente só fazer as atividades pensando no que o outro gostaria de ser feito com ele já ajuda muito. Pensando de, será que o meu irmão queria que eu fizesse dessa forma com ele? Respondesse dessa forma com ele? Agisse assim? Isso já é suficiente para o nosso dia. Às vezes a gente está tão magoado, tão chateado e sai descontando em todo mundo que passa no caminho. Será que eu queria acordar de manhã e alguém descontar uma raiva em mim? Por que eu saio descontando em todo mundo? É dessas pequenas coisas que eu tô falando, sabe? Pode passar, Pedro. E aí, gente, não precisa ter nenhum medo. Porque a vida, ela é um caminho de sentido único. Às vezes a gente pode fazer uma coisa errada e parar naquele caminho. Mas lá no Livro dos Espíritos diz assim, eu até anotei para falar igualzinho o Livro dos Espíritos, que eu achei lindo. O Espírito, ele pode avançar ou parar, mas ele não recua. A gente não volta atrás, a gente não vai ser mais ruim, não tem nenhum perigo da gente ser mais ruim, da gente retroceder. O máximo que a gente faz é parar na nossa encarnação. Então, se eu decidir agora não fazer mais nada a respeito, tudo bem. Eu já vou ter evoluído aquele tanto, aquela fase do conhecimento. Eu não vou voltar para trás. Mas eu tentar um pouquinho cada dia, eu vou continuar evoluindo. Porque a nossa encarnação, ela é isso. O princípio da encarnação é isso. É a gente não estacionar. É a gente não voltar para trás, perdão. É a gente ter aquela nossa fase, aquele nosso tempo. Confiar que a gente está dando o nosso melhor, que a gente está conseguindo. E a gente está conseguindo. E não é o meu pai, não é a minha mãe, não é o meu irmão que tem que decidir o que é, se eu estou conseguindo ou não. Sou eu. Eu que tenho que confiar. Ai, meu ar. Eu que tenho que confiar e saber
que eu estou dando conta. E aí eu vou encerrar, passa para mim dele. Com essa mensagem que eu acho a coisa mais linda e tem muitas versões e tem muitos tipos que com certeza todos vocês já viram. Que diz bem assim, eu vou ler assim meio com um pouco de ar. Alguém se formou aos 22 anos, mas esperou 5 anos para conseguir um bom trabalho. Alguém se formou aos 30, mas já trabalhava na área desde os 18. Alguém se tornou empresário aos 25 anos e morreu com 50. Enquanto o outro se tornou dono do seu negócio com 50 anos e viveu até os 90. E, gente, é sobre isso, é sobre o nosso processo, é sobre o nosso tempo. A gente não tem que estar vivendo no tempo dos outros, no que a sociedade está impondo, fechadinho ali, ter filho antes dos 30, casar com 27, não é isso. A gente tem que ter o nosso tempo e seguir a nossa intuição, porque foi isso que Deus deu pra gente, é só isso que a gente precisa, da nossa intuição, dessa sabedoria das vidas passadas. E tudo bem, a gente está no nosso tempo, a gente está conseguindo, e a gente pode ser esse que vai viver até os 90, e ainda tem muita coisa para fazer, ainda tem muita coisa para se melhorar, ainda tem muito tempo, tá bom? E é essa mensagem que eu queria passar para vocês no dia de hoje, com essa passagem do Evangelho do Esquecimento do Passado. Muito obrigada, e é isso. Pedro, já tem Normalmente ela que veio no final, porque eu fiquei esperando por ela. Lele, muitíssimo obrigado, viu? A gente só tem a agradecer. Sempre muito bom receber pessoas aqui com a gente para estar trazendo estudo, né, Ninho? Agora eu vou fazer a nossa prece para a gente encerrar esse momento, tá? E a gente seguir com as nossas atividades no sábado. Amigo Mestre Jesus, lhe agradecemos, Senhor, pela oportunidade bendita do estudo. Lhe agradecemos por permitir que hoje os nossos corações sejam terrenos férteis para a Tua semente, que neles possam frutificar a Tua palavra, para que assim colhamos os frutos do Teu aprendizado, Senhor. Obrigado por tudo e que assim seja.